Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje vamos falar de Unpopular Opinions de 2020. 2020 foi um ano em que eu realmente li imensos livros, mas também foi um ano em que eu li livros mesmo não tiveram nada a ver comigo. E portanto, sem mais demoras, vou falar-vos então dos livros que definitivamente não foram os meus favoritos. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer que vamos lá ver, é tudo unpopular opinion, ok? Portanto, são livros que eu não gostei, mas que normalmente a maior parte das pessoas gosta. E portanto, eu odiei o Crescent City. Desculpem, mas não há nada que se aproveite deste livro. Este livro parece um first draft. É verdade, para mim foi o que me pareceu. Há aqui cenas que podiam ser completamente excluídas, há aqui diálogos que podiam ser completamente excluídos, há aqui coisas super redundantes e honestamente por causa disso eu não consegui aproveitar tanto o livro. Além disso, eu acho que realmente nós entramos tipo assim como numa avalanche dentro deste mundo e sendo já um livro de adult fantasy, não sei se é mesmo pelo facto de eu não estar muito habituada a ler este género literário ou realmente foi mesmo assim uma entrada muito abrupta e honestamente aquelas primeiras 50 páginas estão na sinopse e portanto achei assim um bocado estranho em relação a isso. Pronto, enfim, portanto eu não gostei deste livro, achei mesmo muito redundante e não tem uma classificação boa no Goodreads para mim. Portanto, é isso. De seguida tenho aqui outro livro que até me dói o coração porque o livro até me foi oferecido e eu até fiz aqui algumas notas e isso de algumas frases assim um bocadinho mais épicas, mas a verdade é que eu não gostei do encontrar-me, encontrar-te, encontrá-lo. Eu fiz um vlog de leitura, eu falei sobre isso no wrap-up desse mês. Este livro tem muitas falhas a nível de enredo, a nível de conexão entre personagens, a nível de anatomia e portanto eu realmente não gostei muito deste livro, honestamente. Eu vejo aqui um bom esforço da autora, mas realmente não gostei deste livro. Pronto, portanto, enfim. De seguida, há aqui um livro que eu também não gostei nada e que foi o Flores, do Afonso Cruz. Este é o segundo livro do autor que eu leio e eu gostei muito do primeiro, mas este, gente, não se aproveita, desculpem lá, não se aproveita, porque a história em si é um bocado confusa, é um bocado sem nexo algum. Esta interação entre as duas personagens, na verdade, é ok, mas cada personagem em si não é particularmente interessante, a história não é particularmente interessante e, honestamente, não houve assim muito que se aproveitasse aqui desta história, pelo menos para mim. Depois, eu tenho aqui outro livro que vocês insistiram tanto que eu lesse, eu sempre que estava prestes a dar DNF, havia sempre alguém que dizia não, por favor, mas continua, olha que o livro fica melhor e não sei o quê, mas eu não consegui, desculpa, eu não consegui. Foi o Quarto de Jack. É assim, crianças de 5 anos são desinteressantes, ok? Pronto. Elas assim, normalmente até aos 8 anos eu fujo delas, ok? Portanto, para mim, realmente o facto de ver aqui esta perspectiva do mundo, mas de uma criança, eu não acho particularmente interessante, eu não acho as crianças interessantes. É por a verdade, elas são muito egocêntricas e só veem o mundo pelo umbigo delas e eu não consigo entender, ok? Portanto, para mim este livro foi assim uma coisa super desinteressante de ler. Não gostei do Jack, gostei mais, por exemplo, acho que seria mais interessante ver mais a perspectiva da mãe do que a do Jack. Eu sei que o propósito é realmente ter a perspectiva de uma criança de 5 anos, mas honestamente, epá, não dá, não dá, não dá, não dá. Pronto, há aqui algumas críticas à sociedade, e realmente eu gostei muito desse aspecto, mas lá está, mas como é pela perspectiva de uma criança de 5 anos, não é explorada e portanto, ai minha nossa, pronto, então eu realmente não gostei do livro, pronto. De seguida eu tenho aqui dois livros, são do mesmo autor, mas eu não consegui, eu realmente não consegui. Eu cheguei a terminá-los, mas por favor, eles não são bons. E é A Criança em Ruínas e A Casa à Escuridão. Eu realmente não gostei destes livros, eu não consigo identificar-me com a escrita do José Luís Peixoto, eu acho os livros super mórbidos, com uma escrita super seca e... não. Next! Outro livro que eu li e que eu não gostei foi o segundo livro de Alice Curses e foi o The Lost Book of the White. Eu li-o em audiobook e eu não gostei nada. Achei o livro super entediante, achei o livro uma fanfiction para tentar salvar, no fundo, o enredo, porque aparece muito Jace, muito Easy, muito Simon, muita Clary, e é verdade que realmente são pessoas que realmente têm muito a ver com o Alec, mas o livro em si não respira Malek. Ao contrário do primeiro volume, e portanto eu realmente achei que em si havia demasiadas interações com as outras personagens do The Mordor Instrument do que necessariamente
explorar mais o relacionamento entre o Magnus e o Alec e como é que eles funcionam em si dentro de uma aventura gigante para encontrar este livro branco perdido, algures, que no fundo tenta trazer o Samael de novo à Terra. E portanto não gostei nada por causa disso, porque realmente achei que estavam simplesmente a inserir as personagens de Mortal Instruments para tentar salvar a narrativa e para tentar dar mais algumas páginas ao livro. Ok, de seguida é assim, agora vêm aqui livros que eu não gostei nada deles e que eu já consegui despachar-me deles. E portanto eles já não estão aqui na estante. E o primeiro deles todos é o Laranja de Sangue. Minha nossa, mas que livro foi este? Como é que alguém consegue gostar disto? Eu não percebo. O livro é horrível, é assim, eu já suspeitava mais ou menos quem é que era a pessoa que andava a ameaçar a nossa personagem principal e depois é assim, eu odeio estes livros que na verdade conseguem fazer meio que assim um gaslight pela personagem porque a personagem afinal ela está desequilibrada emocionalmente e depois começa a perguntar-se sobre si mesma o que é que ela anda a fazer e não sei o quê e eu odeio isso. É muito mais interessante um thriller de uma pessoa que está mentalmente sã e ela começar a pensar, ok, mas será que realmente eu estou a fazer a coisa boa e o que raio está a passar e ninguém está a acreditar em mim, isso tudo, do que uma personagem que por si já não tem muita credibilidade e que depois as outras pessoas acabam por desvalorizar e a gente sabe que ela na verdade está correta, mas as pessoas não acreditam nela porque ela já cometeu muitos erros no passado. Pronto. Portanto, basicamente é isto, o Laranja de Sangue. É muita palha também. O livro só passou a ser interessante aí na página 200 até à 250 e depois nas últimas páginas do livro. E portanto, não gostei nada. E já foi embora. Acharam que é assim, estes livros da Popular Opinion, só alguns é que vão ficar aqui na estante, porque, por exemplo, o Encontrar foi uma oferta da editora, o Crescent City é um hardcover, mas todos os outros garanto-vos, eu vou despachá-los o mais rapidamente possível, porque eu não quero aqui livros na minha estante que eu não gosto, ok? Porque isso não faz qualquer sentido para mim, portanto, eu quero a minha biblioteca de livros que eu realmente gosto. De seguida, eu tenho aqui um livro que é assim, não aquece nem arrefece, honestamente, e cada vez mais que eu passo tempo pelo livro, eu cada vez menos me lembro do enredo, e que é A Química dos Nossos Corações. Eu achei este livro muito má. É assim, eu não sou fã do John Green, eu gostei do Culpa das Estrelas e gostei do Teorema de Catherine, e depois o Looking for Alaska foi uma coisa horrível para mim e este livro é muito o Looking for Alaska, não estou a brincar. E portanto, se vocês gostam de John Green, vão adorar este livro, mas quem não gosta, não vai gostar. Porque é muito igual, assim, mais ou menos a interação entre os personagens e a própria narrativa em si aos livros de John Green e... honestamente, não creio que tenha acrescentado algo novo. Basicamente, são dois adolescentes, cada um de coração partido à sua própria maneira. Portanto, a coisa não acaba bem e não gostei do livro. No início, quando eu tive que lhe dar uma classificação, acho que até cheguei a dar-lhe 3 estrelas, porque acho que dentro do género literário dele, ele até pode ser bom, mas para mim não é assim um livro que fique comigo e também já está despachado da minha estante. E por fim, eu tenho aqui um livro que eu li muito no início deste ano e que honestamente foi uma autora estreia para mim, mas que eu realmente não gostei do livro e fiquei muito desiludida por isso porque eu pensei que era uma autora que eu ia gostar e que foi O Para Lá do Inverno de Isabel Allende. Eu gostei muito, eu acho que este livro pode ser interessante para pessoas que não conheçam a história da América Latina, mas honestamente, eu que já estudei a história da América Latina para trás e para a frente e para trás de quase todos os países, para mim aquilo foi uma seca, ok? Foi mesmo, porque ela dá um contexto histórico e político muito interessante, mas para mim aquilo parecia que eu estava a ler outra vez de novo aqueles livros que eu era obrigada a ler na faculdade para perceber como é que funcionava a história da América Latina e como ela era complexa. E portanto, não. Portanto, este livro também já foi a andar desta estante. E honestamente, já me disseram que normalmente os livros da Isabel Allende têm sempre muito este aspecto. São romances, são bonitos, mas que depois têm aqui sempre este aspecto mais geopolítico da América Latina e então é assim, se os livros dela são basicamente todos assim, então não vai ser uma autora que vai voltar a entrar na minha estante. E portanto aqui estão as minhas unpopular opinions de 2020, realmente foram livros que não gostei muito, realmente foi um ano repleto pelas leituras, mas também foi um ano repleto de unpopular opinions. Portanto, digam-me tudo aqui em baixo. Vamos discutir agora aqui um bocadinho sobre estes livros. Realmente estou curiosa para saber as vossas opiniões. Se vocês partilham a mesma opinião, se vocês acham que é diferente, se, por exemplo, se eu não gostei do livro por um aspecto e vocês gostaram precisamente por causa disso, eu adoro quando isso acontece, porque realmente há um livro especial para cada um de nós. E então é isso. Espero que tenham gostado deste vídeo.
Realmente eu raramente faço Unpopular Opinions, mas este ano eu decidi fazer porque foram muitos livros Unpopular Opinions. E então fico-me por aqui, sou a Ana Teresa, não se esqueçam de seguir no Instagram @os livros da Ana Teresa, não se esqueçam também de subscrever o canal e de ativar o sininho para receber novas notificações sempre que há vídeo novo, e então nós vemos no próximo vídeo. Adeus, boas leituras!